Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Ajeitar aqui, gente, senão eu fico toda troncha. Se brincar, eu fico troncha. Quero agradecer pelas visualizações, os comentários. Deus abençoe ricamente a vida de cada um. E dando continuidade aqui ao assunto, a lei, a carne e o espírito. E quando a semana passada não podemos, por algumas razões, não podemos estar dando continuidade ao trabalho de evangelização, mas graças a Deus estamos aqui para darmos continuidade, pela misericórdia de Deus. Vamos aqui no segundo tópico, primeiro ponto e segundo ponto. Vamos tentar dando aqui, isso é babosa, gente. Que diz assim: Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça. Isso está em Romanos 7, 6, 13. De volta ao paraíso. Paulo considerava Adão o cabeça e o representante da humanidade. A sua queda levou todos os homens a caírem com ele. Aqui o objetivo do apóstolo é vincular a desobediência de Adão à humanidade. Adão pecou, logo todos pecaram. Vincular, mostrar que o pecado de Adão e Eva atingiu toda a humanidade e deixou a humanidade como caída, né? A humanidade morta nos seus delitos e cortada de diante de Deus, né? E a gente vai entender isso ao longo da lição. Cortada até que se encontre com Jesus, até que tome a decisão de servir a Jesus. Olhe para dentro dele. O homem precisa de olhar para dentro dele, olhar o pecado de Adão e Eva, a desobediência de Adão e Eva, e dizer assim: eu estou morto, eu estou cortado de diante de Deus. E para que haja essa ligação, e para que haja essa ressurreição junto com Cristo, somente aceitando Jesus para viver a lei do Espírito de Deus, que é a lei da vida, e a lei da carne é a lei que mata. Adão pecou, logo todos pecaram. Uma leitura cuidadosa das palavras de Paulo em Romanos 7 até 11 mostrará a estreita relação que elas têm com os fatos ocorridos em Gênesis capítulo 3. Por exemplo, a expressão não cobiçarás. A expressão não cobiçarás é uma alusão. É uma alusão a Gênesis 3, de 1 ao 6. A gente vê que o pecado de Adão e Eva foi o pecado da cobiça. O pecado de Eva foi o pecado da cobiça. Porque, vamos ler aqui na Bíblia que é bem mais conveniente. Gênesis 3, o 2 diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Essa foi a expressão de Eva dizendo para a serpente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morreremos. Aí, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí houve aí o pecado da cobiça. O pecado da cobiça, o pecado do engano, né? A gente sabe que a serpente é que tipificava Satanás. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, né? Para eles viverem ali terem uma vida abençoadas, e eles viviam no tempo da inocência. Mas a Bíblia diz que Deus botou eles sobre dois mandamentos, sobre o mandamento de Deus, sobre a sua ordem, em cima de uma penalidade. E se ele não cumprir, eles morreriam. Deus colocou ali e disse a ele: olha, não toque nessa árvore e nem coma dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, Deus já dizia, você vai morrer. Aí, essa morte espiritual, qual todo homem está cortado diante de Deus depois desse pecado de Adão e Eva. E a serpente disse: não, pode comer.
porque no dia que você comer, Deus disse que você pode comer, porque no dia que você comer, vai abrir os seus olhos, você vai ser como Deus. Então ela cobiçou ser igual a Deus. Ninguém pode dizer que é igual a Deus. E houve ali o pecado da cobiça. E a gente vai ver que no tópico 2, o teólogo ele diz que a cobiça ela trouxe vários pecados. E a gente, nessa leitura, a gente vai entender que como Adão, como representante da humanidade, Adão pecou e logo todos pecaram. Por isso que a Bíblia diz, todos estão destituídos da glória de Deus, até que tenha um encontro com Cristo Jesus, o Salvador. Aí Deus enviou Jesus. E o pecado a gente sabe que gerou a morte de todo aquele que viriam nascer depois. E foi tão tal que a Bíblia diz que Deus aparecia a Adão na viração do dia. E Adão, quando viu Deus, se escondeu. E Deus perguntou, e Deus disse assim a ele, quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou que estava nu? Aí Adão nem reconheceu que ele tinha pecado, ele nem reconheceu que foi ele que comeu, porque ele disse, foi a mulher que tu me deste, já querendo tirar o corpinho fora, né? E a gente vai entender, e devemos entender isso, que nem todos vão aceitar a Jesus, nem todos vão ser filhos da salvação, até porque Deus sabe que nem todos vão querer ele. Deus veio para todos quanto querem ele. Eu sempre digo isso aqui, mas Deus sabe que nem todos vão querer ele. Mas muitos deveriam olhar para dentro de si, olhar direito, ter os olhos, olhem direito, como a Bíblia diz, olhar direito para dentro de si e ver, né? Que vê que pelo pecado de Adão e Eva o homem está cortado, né? Foi cortado diante de Deus, foi afastado, e o homem está diante de Deus, o homem está como morto, até que ele reconheça que Jesus veio e veio com o propósito de salvar todos quantos se arrependam e queira sair da condição de morte para a vida e viver uma vida abundante com Cristo. Vamos dando continuidade ao assunto que eles têm com os fatos ocorridos em Gênesis 3. Por exemplo, a expressão não cobiçarás é uma alusão a Gênesis 3, de 1 a 6. Por outro lado, as palavras de Paulo, eu vivi sem lei, isso está em Romanos 7, 9, só tem sentido se aplicado na vida de Adão, pois Paulo, como fariseu e judeu que era, vivia a lei desde a infância. Paulo vivia a lei, mas Paulo não conhecia o sentido da lei e não conhecia Paulo não conhecia Paulo não conhecia. Jesus, esqueci. Paulo não conhecia o significado da lei. Tanto era que Paulo vivia só a letra, Paulo era só a casca. Ele estava no seu comodismo de pensar que tinha Deus e não aceitava o evangelho. Não aceitava o evangelho vindo na plenitude dos tempos, quando Deus mandou Jesus, que Jesus morreu pela humanidade. Os apóstolos pregavam e ele o que fazia? Ele, ao invés de se converter ao evangelho de Jesus Cristo, que tudo que Deus fez sempre apontava ao filho dele, que é Jesus, ele não quis aceitar. Antes ele perseguia os crentes. Paulo estava tão cego que perseguia os crentes. Ao invés de se juntar para servir ao Senhor, não, ele perseguia os crentes. E aí a gente vê assim que a lei era boa. A lei é boa, né? Mas a lei ela descobre o pecado. A lei dizia não matarás, e Paulo prendia, Paulo matava,
né? A lei, quando basta saber a condição que o homem está quando ele olha para a lei que diz assim, a lei de não terás diante de ti outros deuses. E o mundo todo, desde os tempos primórdios, coloca diante de Deus outros deuses. E foi sempre assim. E foi sempre assim. Então a lei, ela descobre o pecado e mostra como a pessoa está diante de Deus. E quando eu estava lendo essa lição, o Espírito Santo disse assim para mim, tratou assim para mim, disse assim para mim, que o segredo de Deus é descobrir o pecado, mas o segredo dos homens é encobrir o pecado. Adão quis